Noite, boa tarde, bom dia, bem-vindos, bem-vindas, os amigos. Rapidinho, deixe o seu like aí, a sua curtida, se inscreva no nosso canal. Espero que vocês gostem da nossa conversa de hoje com a escritora Cláudia Canto. Eu estou ansioso para conversar com ela. Eu peço só uma licença a você, Cláudia, para fazer um pequeno registro aqui. Claro. Que hoje o Brasil, infelizmente, bateu mais de 400 mil mortes pela Covid, né? Então aqui vai os nossos sentimentos a todas as famílias, mais de 400 mil famílias que estão passando por um momento talvez mais triste da história do Brasil. Eu espero, com toda a sinceridade, que daqui a alguns anos não se fale, não se lembre desse momento catastrófico como uma gripezinha. Eu espero que se trate isso como genocídio para cima. E, bom, os nossos sentimentos do nosso canal aqui, Trincheira Cultural. E obrigado, Cláudia, pela sua presença. Eu gostaria de fazer uma rápida apresentação da nossa convidada de hoje. Eu queria dizer que a Cláudia... Eu anotei bastante coisas aqui, Cláudia, para a gente conversar bastante, tá? E eu queria fazer uma rápida apresentação sua. Eu já te conheço, já acompanho a sua carreira já de um bom tempo, admiro a sua tenacidade, a sua garra, a maneira como você luta pela sua arte, pelo seu trabalho, né, de maneira incansável. Eu vejo você todos os dias lutando bravamente, e fica aqui minha admiração. A Cláudia Canto, para quem não conhece, então, ela é escritora, ela é jornalista literária, ela é biógrafa, né? Nós vamos falar bastante disso, dessas biografias, eu quero saber bastante disso, as biografias que podem ser traduzidas para o inglês, para o alemão, né? E a Cláudia Canto também é palestrante, né? A Cláudia nasceu em São Miguel Paulista, foi morar na cidade de Tiradentes, aqui na zona leste de São Paulo. Eu acho que é de lá que ela fala com a gente, onde ela mora até hoje, né? E a Cláudia, ela cresceu e tinha um sonho, né? Como tantos jovens sonham em conhecer a Europa, em expandir os seus conhecimentos, conhecer, né, outras culturas. E ela trabalhou, ela lutou, juntou $500, olha a coragem dessa mulher, juntou $500 e foi para Portugal, né, 2004, 2005, mais ou menos, né, e ela vai nos contar um pouco dessa história para a gente daqui a pouco. E ela acabou indo trabalhar como empregada doméstica, né? E esse sonho dela parece que muito rapidamente se tornou um pesadelo. E o que ela fez com esse pesadelo? Ela pegou esse pesadelo e transformou em literatura. No meio de tanto sofrimento que ela estava passando, de tanta dificuldade, saudades do Brasil, etc., ela começou a escrever, ela foi se refugiar na literatura. Vejam só que coisa. E o seu primeiro livro chama-se justamente Morte às Vassouras, e vocês já podem imaginar, né, o que tem nesse livro, que é o seu primeiro e que conta essa experiência, né, que nós estamos super curiosos para ouvir. A Cláudia apresentou, ó, veja que coisa, né? A Cláudia apresentou o livro dela, os livros em Oxford, na faculdade de Oxford, Universidade de Oxford, na Inglaterra, em Glasgow, na Escócia, né? A Cláudia foi lá, descobriu a feiura da Europa e, de repente, alguns anos depois, a Europa descobre a beleza da Cláudia Canto, a beleza da literatura de uma recém-nascida escritora brasileira. Pois é, a Cláudia já tem 12 livros publicados, muitas traduções em alemão, em inglês, né? E parece que tem uma tradução em italiano, parece que para sair do seu livro Morte às Vassouras, se não me engano, Cláudia. Bom, Cláudia, puxa vida, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância,
e da sua juventude lá na cidade de Tiradentes, né? Como é que foi a sua infância, como é que era a vida aí na cidade de Tiradentes, tá? Bem-vinda, muito obrigado pela gentileza de repartir a sua história com a gente. Professor Marcos, muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui trocando com vocês essas informações, essa experiência de vida, essa saga literária, mas antes disso eu quero me solidarizar com todas as famílias, fato das suas, das minhas palavras, são mais de 400 mil mortos no Brasil, a gente está vivendo o pior momento da nossa história, a gente está num estado calamitoso, nós temos um genocida no poder, eu não queria entrar nesse campo, mas é impossível de que a gente não está vendo tudo isso. E eu, como sou uma pessoa muito sensível, eu estou, assim, tentando inventar 1000 maneiras para não ficar mergulhada nessa história toda que está acontecendo no Brasil. Quando a gente pensa que parou por aí, acontecem coisas piores. Então, eu quero deixar esse registro, porque eu sei que esse programa vai aí para o mundo e daqui a 20 anos vai estar aí. Então, eu quero deixar o meu registro, meu luto, junto com essas famílias, muitas pessoas da classe baixa. Antes começou, né, lá na elite, né, agora veio até nós, aqui a cidade de Tiradentes, nós temos um hospital municipal que está lotado, a UTI está lotada, os ônibus, os trens continuam lotados. Então, eu quero deixar esse registro para que amanhã ou depois as pessoas que vejam esse vídeo saibam que para a classe aqui de baixo, para a base da pirâmide, é como se não tivesse acontecendo nada. As pessoas têm que sair para trabalhar, as empregadas domésticas continuam servindo seus patrões, tem poucos patrões que estão liberando essas profissionais, sabe? Então, é um dos piores momentos da história, como eu disse. Então, eu deixo o meu coração, meus melhores sentimentos para essas famílias. Amém, Cláudia. Eu tive sorte nessa pandemia, escrever minhas biografias, estar trabalhando como home office, eu tive muita sorte, só que atrás dessa sorte, ou na frente dessa sorte, vem 20 anos de carreira, então eu lutei mesmo, como você me apresentou. Se eu tivesse ouvindo você falar tudo isso, estivesse assistindo a minha carreira na televisão, eu ia pensar 2 vezes em mergulhar na literatura, porque foi muito difícil. Até hoje eu me pergunto de onde vem essa força que eu tenho, de todos os dias, como você falou, estar lá postando alguma crônica, alguma poesia. Eu percebo que a cada dia, esse treino, ao mesmo tempo que é muito difícil, isso está me ajudando muito, porque eu treino a minha oratória, a minha retórica, eu estou me saindo melhor até escrevendo, de tanta insistência. Então, eu descobri que escrever também é treino. Não é só claro. Quando a gente começa na carreira pensando, ai, eu sou uma poetisa. Não, eu descobri que acima de qualquer coisa é disciplina, é treino, talvez por causa disso que eu esteja todo dia postando alguma coisa. Mas eu fugi um pouco da pergunta que você me fez de base. Não, mas aqui você manda. Eu ia pedir para você contar um pouquinho da sua infância e da sua juventude aí na cidade de Tiradentes. Então, eu nasci em São Miguel Paulista. Eu tenho uma crônica no meu livro Cidade de Tiradentes que retrata muito bem o que eu vivi naquela situação. Então, eu faço questão de colocar, porque isso ilustra através da poesia e não fica tão pesada a situação. Então, é mais ou menos assim. Era uma casa muito engraçada, tinha teto, tinha água, tinha luz, tinha orgulho e cidadania. Lá, ou melhor, aqui na cidade de Tiradentes, não tinha as baratas e os ratos que iam me visitar todas as noites. E então, essa minha infância na periferia de São Miguel Paulista foi muito dramática. Mas eu não quero acentuar isso, porque eu estou num processo de... Desculpa, meu cachorro. Imagina, isso é bom que dá audiência. O povo adora. Ô, meu pai, vai você, vai. Depois, se der, eu apresento ele para vocês. Por favor. Então essa história que eu vivi em São Miguel, nessa casa que era bastante deficitária,
me fez viver momentos muito, muito complicados. Só quando eu venho da cidade de Tiradentes, eu fui entender o que é ser de fato cidadão, o que é ter autoestima elaborada por causa de um teto, por causa de um CEP, por causa de uma casa que não tinha ratos, que não tinha baratas, é por isso que eu recito dessa forma. Então, quando você olha para o lado e vê ao seu lado esgoto a céu aberto, que os seus vizinhos são os ratos, Marco, o que você tem de esperança numa realidade dessa? Então, as pessoas costumam falar, nossa, Cláudia, você conseguiu, então fulano de tal também consegue. Eu falo, não, eu sou uma exceção. Exatamente. Eu sou uma exceção, eu não deveria ser uma exceção. Isso não me deixa lisonjeada. Eu sou uma exceção. Não, ao contrário. Te deixa triste. Que isso fosse compartilhado muito mais, né? Claro. Então, eu me perdi um pouco. Quando a gente vive num cenário desse, sem exemplos, e você não tem acesso aos livros, e você não tem pessoas da sua família que não têm o hábito da leitura, e quando você olha ao seu redor, o herói é o traficante, o herói é o jogador de futebol que casou e fugiu do bairro, é o pagodeiro que casou e fugiu do bairro, e aí você olha aquilo na televisão, você vê as pessoas abrindo as casas para mostrar suas mansões, e você olha e fala, meu Deus, eu quero isso para mim. Então, se você não tem uma base de cultura e de educação e saber dessa importância, você começa a achar que o mundo é dinheiro, e que se eu tiver dinheiro, eu vou estar lá pau a pau com essas pessoas. E é tudo mentira. Porque você pode até ganhar dinheiro, mas se você não tiver educação e cultura, com assopro eles te derrubam. E essa foi mais ou menos a minha história. Essa base que eu tive, ainda bem que foi através da educação e da cultura. Então eu comecei a ler, assim, não tenho explicação de como que eu começo a ler. Eu sei que quando eu percebi o efeito dos livros na minha vida, ou seja, eu fiquei muito mais articulada, eu conseguia fugir dos bullying, porque eu tinha vocabulário para me livrar dos meninos. Então, eu comecei a ficar mais sedutora, porque eu tinha chaveco. Eu não ganhava os meninos pela beleza, eu ganhava os meninos porque eu falava bem. E eu comecei a virar uma psicopata, porque eu falei, nossa, então eu ganhei por causa disso. Então eu lia. Então eu saía, por exemplo, da Ilha Perdida para ler a Revolução dos Bichos com 15 anos de idade, não porque eu estava entendendo alguma coisa, não. Sim. Porque eu achava que o livro era mais difícil, eu ia ficar muito mais verborrágica para poder ler os meninos. Então era muito malandra, mano. Muito malandra. 2 muito minutos bem. Depois, meu filho vai dar um jeito nisso, hein? Peraí, só um pouquinho, eu vou propor pro meu cachorro. Então, essa história em São Miguel se desenrolou dessa forma, com esse estado de coisas muito deficitário, principalmente de moradia, etc. E assim foi minha infância, bastante problemática, com pai alcoólatra, com mãe analfabeta e com irmão esquizofrênico. E aí eu nesse mundo, com essa magia que eu já tinha, né? E sem saber para onde fugir. Eu era extremamente tímida, então foi horrorosa. Eu fiquei até sem fôlego agora, viu, Cláudia? Porque realmente você nos traz, porque infelizmente, Cláudia, a mídia, né, ela às vezes muito mais desinforma do que informa e estigmatiza, né, as regiões como, né, áreas de crime, áreas de bandidos, e tem programas na televisão dedicados a isso. Eu queria ver um programa de televisão um dia, Cláudia, com só crimes do colarinho branco, sabe? Tipo um Datena, mas só crime do colarinho branco. Não vem apresentar, sabe, o rapazinho que tá ali de bermuda, sabe, passando, porque é uma hipocrisia, né, uma hipocrisia tremenda, porque tem mais droga na elite do que na periferia, tem mais, entendeu? Os grandes traficantes moram nos grandes endereços, entendeu? Então, quer dizer, tudo muito hipócrita, e é legal você trazer também uma coisa que não é romantizar a pobreza. Você está dizendo, olha, tinha ratos e baratas, tinha esgoto a céu aberto, quer dizer, esse país não tem esgoto, esse país tem um déficit de infraestrutura
que isso é matança, entendeu? Já não é mais uma questão de falha de governo, não, é projeto. Enfim, Cláudia, aí eu vou pedir para a gente dar um pequeno salto, aí você junta os $500 e de repente você desembarca, você vai para onde? Você vai para Lisboa direto? Como é que foi essa história? Então, eu vou dar um salto, mas eu preciso falar que antes desse salto, eu fui acolhida. Então, eu não consegui sozinha. As pessoas não conseguem sozinhas. Né? Eu tive quem acreditou em mim. Eu tive quem olhasse para mim e falasse, olha, ela tem alguma coisa aí que é diferenciada. Então, isso faz toda a diferença. E eu encontrei um alemão. Eu lembro que nos idos da minha juventude, por volta dos 25, 24 anos, eu era extremamente tímida, mas já falava por causa dos livros, do conteúdo dos livros. Então, eu não falava muito, mas quando eu falava, tinha conteúdo. E eu andava com o livro embaixo dos braços, pensando, o homem que olhar para mim vai olhar porque eu estou com o livro embaixo dos braços. E vai ver que eu não sou uma mulher qualquer. Olha a minha cabeça. Clarice Lispector tem um conto que fala das vantagens de ser boba. E eu era boba. Ainda bem. Ainda bem. Eu recebi um convite para ir para o Parque do Ibirapuera, porque segundo a minha amiga, que era passista da Vai Vai, falou, Cláudia, tem um lugar que tem homem que é muito rico e eles vão gostar de mulheres que lêem. Vamos pra lá. E é bonito. Então, eu estava capaz de querer compartilhar o que eu lia, porque eu não tinha ninguém para compartilhar. Então, eu lembro que eu fui no Parque do Ibirapuera toda coberta e ela fala, põe um decote aí, mulher. Imagine eu, um pau de vira-tripa, magrela de tudo, e ainda eu não tinha a sedução. Eu era o que eu falava, né? Por isso que hoje eu falo que o erotismo não está no meu corpo, está na minha fala, e desde daquela época. Então eu vou para o Parque do Ibirapuera com ela vai toda à mostra, uma negra linda. Todos os homens olhavam para ela, mas teve um que olhou para mim, que foi exatamente o Thomas, que é um alemão, e porque eu estava com um livro embaixo dos braços, e dentro do livro tinha uma poesia. E ele foi o primeiro, chegou e quis ler a minha poesia. E aí eu adentro nesse terreno com mais profundidade da arte, da literatura, e foi ele que falou para mim, você tem que ver uma experiência fora do Brasil, porque você tem que sair dessa bolha. Ele já percebia que era muita ansiedade, muita inquietação, e eu precisava ver outra cultura e sair daquela bolha, né? E aí eu juntei um pouco que eu tinha. Ele não era rico, as pessoas falam, ai, deu o golpe. Não, meu bem, aposentado. Nada disso, infelizmente, porque a coisa poderia ter sido facilitada, mas, enfim, juntei meus 500 e vou para Lisboa. Quando eu tive a ideia de ir para Lisboa, não é porque eu sou a mulher mais corajosa do mundo, mas é porque uma amiga minha iria comigo. Eu estava fortalecida por isso. E aí, uma semana antes, parece que está tudo meio programado nas nossas vidas. O pai dela, de infarto súbito, morre e ela fala, não vou mais. E eu não podia perder minha passagem. Então, eu cheguei lá como um passarinho medroso, assim, fora da gaiola, sem saber o que fazer naquela Lisboa. O único contato que eu tinha era de um pastor que supostamente poderia me receber, ou melhor, enfim, tinha essa promessa. E aí eu fiquei 3 dias no hostel. Esses 3 dias no hostel que eu fiquei em Lisboa serviram para eu cair nas noites de Lisboa, para eu ver outra vertente e sair daquele sofrimento de vida para trabalhar, porque trabalha e não tem tempo para se divertir e tal. Em Lisboa, esses 3 dias que eu fiquei no hostel, eu conheci muita gente. E aí eu percebi que a vida, de fato, poderia ser muito maior. Com mais ou menos uma semana, meu dinheiro acabou, vamos trabalhar. Uma semana? Uma semana? Uma semana. Eu quero ficar nesse país, e eu vou ficar porque eu vou fazer minha vida, eu vou voltar milionária. Eu vou voltar milionária e eu vou para a Espanha, eu com sonhos, homem. Que sonhos! Ainda bem que eu era boba. Então, eu fui procurar trabalho. Dentre muitas ofertas, eu consegui ir numa agência e fui trabalhar como empregada doméstica. Não dá para contar tudo, mas como empregada doméstica, cuidando de um casal. Ele tinha 97, ela tinha 89, oriundos da África do Sul, com todos os preconceitos ainda enraizados.
ela olhava para mim e falava, com você eu posso sair às ruas porque você não é negra. Ela falava isso para você? Mas ela era muito obtusa e eles nunca foram contestados na vida deles. Ali naquele palafete, eles fizeram grandes saraus, grandes festas, eles reuniam a nata de Lisboa. Eles tinham 5 empregados. E eu, quando chego lá, embasada no meu curso técnico de enfermagem, então eu tinha expertise para cuidar deles, nesse sentido, para limpar a casa, para fazer companhia, já que eles tinham uma dama de companhia que se tornou a vilã da história. Mas eu fiquei na casa, assim, da terceira semana eu percebi a armadilha que eu tinha caído, já que eu tinha 1 dia e meio de folga, e todos os dias, fora esses, eu ficava trancada, literalmente. Eu não podia sair para tomar um café. Então, todo esse sagrado que eu estava começando a descobrir, que foram as noites de Lisboa, que foi a sedução, enfim, com a minha beleza, porque até então a beleza vinha muito secundária na minha vida. E aí, quando eu começo a descobrir esse lado mulher, eu fico trancada. E aí, eu ganhava 500 euros, era a mesma coisa que eu ganhava no Brasil. Você passou a ganhar 500 euros por mês lá? Por mês. A vantagem é que eu não pagava aluguel. Tá, porque você morava lá. Eu morava lá, só que era muito, muito difícil. Então, esse casal, os filhos vinham de vez em quando visitar, tinham os empregados tão doentes quanto eles, e a casa girava em torno de fofoca dali, maldade de cá, todo mundo era muito louco, inclusive eu. A minha sorte é que, como eu já tinha lido muito, eu tinha Machado de Assis de um lado, eu tinha Lima Barreto, eu tinha Dostoiévski, eu tinha um cenário maravilhoso, ela tinha uma biblioteca enorme, eu comecei a pegar os livros lá, então minha distração era ler. Aí, na 4ª ou 5ª semana eu percebo que aquilo ali que eu estava vivendo era um enredo do século XIX, porque eu tinha que colocar o uniforme, ficar no centro da mesa, levando sal para um, sal para outro, uma mesa enorme, eu com aquele negócio na cabeça, aí pega o sal para mim, pega o açúcar, eu era, de fato, a ex-escrava, sabe? E eu tinha um quartinho sem sala. Então, eu estava vivendo aquilo e eu não reclamava para minha família do Brasil, ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu segurei aquilo com muita força porque eu coloquei todo o meu sonho e a minha expectativa no livro que eu comecei a escrever, que foi o Morte às Vassouras. Olha, é impressionante, Cláudia, essa sua história, e assim, você sabe que é a história de milhões de pessoas, né? De muitos brasileiros, inclusive, né? E depois, se quiser falar um pouquinho disso também. Cláudia, aí, como é que foi? Aí você mergulha na literatura, você começa a escrever, e aí você volta para o Brasil, é isso? Eu comecei a escrever lá, e aí saiu, o título do livro foi o meu primeiro registro, que é o Morte às Vassouras. Mas posso tomar liberdade, professor? Pode, você fica à vontade, a trincheira é sua, pode ficar à vontade. Nasceu isso aqui, que é uma, não vou falar que é uma poesia, porque é um desabafo, na verdade, não vou ofender os poetas. Que Por favor. Assim, ela me olha, rude e serena, absoluta e mordaz, já começa a se preparar, sabe que eu estou em suas mãos. Ai, minhas mãos estão ásperas e sem encanto. Se eu pudesse dizer que ela é obsoleta e já não consegue varrer um grão de feijão. Me usa, me abusa e me condena. Morte a todas as vassouras. Porque a vassoura, eu tinha que estar com a vassoura 24 horas, porque eu não poderia parecer uma hóspede. Então, quando ela aparecia, eu pegava a vassoura. Quando ela sumia, eu pegava a caneta. Conclusão, eu ia dormir com a vassoura, depois eu acordava com a vassoura, eu passava na frente do quarto dela fazendo barulho com a vassoura, então eu me via sempre na companhia dessa vassoura e saiu essa poesia. Sim. E aí, quando nasce essa poesia, eu lembro que eu mandava para o Thomas aqui no Brasil, e ele falava para mim, continua, você vai escrever um livro maravilhoso, é um registro histórico, ótimo. É uma denúncia cultural, etc. e tal. Então, eu fiquei muito envolvida nisso. Eu achava, Marco, que eu ia sair de lá como a Paula Coelho.
que essa história minha era totalmente diferente. Olha que ilusão! A maioria dos brasileiros, dos imigrantes que estão lá, estão fazendo esse tipo de emprego, né? Fazem isso, e na minha cabeça parecia que era uma coisa que eu estava fazendo. E tanto que eu volto para o Brasil, depois de quase 9 meses na casa, eu volto para o Brasil acreditando nisso. Então, eu não voltei para o Brasil na minha cabeça como uma derrotada, porque eu só escutava assim, aí pessoas, nossa, mas você voltou e não fez dinheiro, fulano de tal voltou milionário, fulano de tal você não fez. E o que me consolava é que eu tinha voltado escritora. E que eu naquele momento, eu não era conhecida, mas eu ia me tornar milionária. Então, eu falava, mas eu voltei escritora, as pessoas desdenhavam, né? E na minha cabeça, eu batia nas editoras, porque eu achava que se eu estivesse presencial e soltasse a minha articulação e contasse, eu ia convencer. Imagine como eu não era ridícula. Eu lembro que eu fui na Companhia das Letras, e aí eu ia lá bater na porta. As pessoas falavam, mas você tem que mandar por e-mail para ser analisado. Eu não queria mandar por e-mail, eu queria estar lá, porque eu precisava contar. Porque se eu mandasse por e-mail, não ia ter essa febre, essa empolgação que eu tenho para contar essa história. Então, eu gastei quase todo o meu dinheiro com xerox, com viagens, com pega-ônibus, desempregada, voltei sem nada, enfim. E aí, na última editora que eu fui, eu me apresentei, ela falou, eu gostei muito dessa história. Sabe esse discreto charme da nossa elite? Sei. Se eu tivesse tido uma pessoa e falado, Cláudia, para! Eu não tinha perdido tanto dinheiro e tanto tempo. Eu demorei quase 1 ano e meio para lançar. E aí, nessa última editora, ela falou, eu amei essa história. Aí eu virei as costas, eu fui toda embora, feliz. Quando eu esqueci algo, eu não lembro se foi um livro, eu voltei para pegar. Quando eu voltei, ela tinha pego o meu livro e colocado junto com dezenas e centenas de outras pessoas que sonham em ser escritores nesse país. E eu vi aquilo. Foi um balde d'água na minha cabeça, e aí eu falei para o Thomas, a gente não vai conseguir, não vai conseguir. E aí a gente juntou o pouco que nós tínhamos e lançamos de forma independente o Morte às Vassouras. Só que isso, lançar um livro, é lançar um livro, meu bem. Eu quero ver vender, eu quero ver divulgar, é isso que eu quero ver. E com assunto como empregada doméstica. Imagine eu na minha cidade, Tiradentes, efusiva, inquieta, louca, sem freio, você me conheceu dessa forma, louca para mostrar o meu trabalho, eu me sentia como se eu estivesse num labirinto escuro, desgovernada lá dentro, sem saber quem procurar de ajuda, e com aquele livro que estava tudo lá, com o dinheiro que eu tinha investido. E, em contrapartida, minha família tem que trabalhar, como é que é? Vamos trabalhar, precisa pagar as contas, não sei o quê. E eu fui trabalhar e voltei para trabalhar numa psiquiatria, aí entra o segundo livro. Muito bom, Cláudia, é exatamente isso. Você adiantou, inclusive, a minha próxima pergunta para você. Antes de perguntar, eu queria dizer assim, hoje, esse tema da imigração, né, Cláudia, está aí chocando o mundo, né? Pessoas que, inclusive, morrem na travessia, né? As crianças que estão lá sem os pais nos Estados Unidos, na fronteira com o México, enfim. Então, quer dizer, apesar de ser um problema mundial e um problema, né, amplo, ele é também individual, porque cada história é uma história, cada vivência é uma vivência, né? Cada percurso é um percurso. Eu acho que como você está também se dedicando a fazer biografias, né, talvez de pessoas que se identifiquem com a sua história, com a sua trajetória, é legal isso, né, ver essa diversidade, essa multiplicidade de experiências que saem daí. Bom, Cláudia, aí essa experiência da clínica de psiquiatria, como é que foi isso? Como é que isso te ajudou a formar a Cláudia a escritora? Por favor. Me ajudou a formar a Cláudia escritora e a Cláudia biógrafa, porque mal sabia eu que tudo estava sendo construído para eu, de fato, mergulhar na complexidade do cérebro humano, na complexidade da alma humana. Eu já tinha vivido essa experiência em Portugal, que também era em contato muito com pessoas e tentando entender aquelas pessoas,
e vivência de periferia também, nos botecos, conversando com muitas pessoas, e eu caio na psiquiatria, que constrói mais ainda esse meu terceiro olho, essa sensibilidade de analisar. Eu já tinha isso como uma leitora, né? Como uma artista, então parece que foi sendo muito moldado para fazer o que eu estou fazendo hoje. Então eu chego na psiquiatria, eu trabalhava numa psiquiatria de um hospital. Então fui recebida por um paciente psiquiátrico vestido normal. Onde era, Cláudia, por favor? Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. É. E eu fui recebida por um paciente, ele falou, oi, tudo bem? Você é nova aqui? Eu estava achando que ele era alguém da equipe. Aí ele fala, vem cá, eu vou te falar algumas coisas sobre os pacientes daqui. Aquele é esquizofrênico, aquele é bipolar, aquele toma diazepam, aquele toma Gardenal, e eu, meu Deus do céu, não ele foi seu Cicerone ali. Eu não vou decorar tudo isso, eu pensava. Como é que eu vou fazer? Porque eu super insegura, super medrosa, autoestima péssima. Então eu fui ali, ai meu Deus, morrendo de medo daquele ambiente. E aí no final ele falou, você não está acreditando, né? Eu falei, no quê? Eles também não acreditam que eu sou genro do George Bush e só não comi a Madonna porque eu não quis. Meu bem. Perdão, Cláudia. Nossa senhora, cara. Ele era o cara, né? Ele era o cara. Ele era George Bush. Olha só. E ele falava, e imagina, você acreditava, meu bem, você acreditava. Tanto que eu acreditei e entrei lá, mergulhei nos abismos do cérebro humano e fui entender que o que meu irmão tinha era esquizofrenia, porque eu comecei a comparar os sintomas, eu fui entender o que é uma bipolaridade. Eu fui conversar com pessoas que eram gênios ali dentro, trancados, muitos evangélicos, muitos. E eu comecei a escrever. E os médicos, as psicólogas também começaram a me olhar meio também torto, porque como assim vai escrever um livro, né? Então, na enfermagem, quem é da enfermagem, eu não sei como é que está hoje, mas enfim, eu acho que não mudou muito. Parece que tem um degrau enorme das enfermeiras e dos médicos aqui. Então, é uma subserviência tamanha. E eu não ficava no postinho, eu ficava com os pacientes e eu ficava escutando coisas, eu escutava, por exemplo, os homens têm pesadelos e as mulheres têm pesadelas. Muitas pessoas aquilo não era nada, mas para mim era tudo. Tudo. Era tudo. E aí eu chamava os médicos, mostrava, olha o bonitinho aqui, tá vendo? Como é o nome desse livro, Cláudia? Bem-vindo ao Mundo dos Raros. Bem-vindo ao Mundo dos Raros. Contos e crônicas de uma psiquiatria. Aí, Marco, eu vi que eu não ia ter chance nenhuma de fazer esse livro, de lançar esse livro. E eu comecei a desenhar como louca junto com eles lá dentro. E aí eu tenho uma pasta cheia de desenho, eu falei, gente, precisa aproveitar isso. E aí eu tive uma ideia. Eu falei, e se eu falar para um médico que eu consegui uma editora e o médico fizer o glossário técnico comigo? E foi exatamente o que eu fiz. Eu, sem editora nenhuma, chamei um médico que tinha mais cara de bonzinho e falei, doutor, conseguiu uma editora. Ele já ia fugir. Voltou. Conseguiu uma editora e eles pediram para que o médico fizesse o glossário técnico dos meus contos. Porque na minha cabeça, se eu tivesse um CRM e Cláudia Canto, eu ia ganhar os anais. Demais. Aí ele escreveu todo os contos. Que sensacional. E eu arrumei mais um problema, Marco, porque eu não podia ir trabalhar, porque eu morria de vergonha, não tinha editora, demorou quase 1 ano e meio para eu conseguir lançar, e ele toda vez me cobrando, e eu não tinha mais o que falar, morrendo de vergonha, porque louca tudo bem, mas mentirosa não, né? Claro. Nunca. E aí eu peguei e consegui um empréstimo no banco e fiz 100 exemplares. Cláudia, é impressionante isso, porque assim, a maneira como as coisas vão acontecendo na sua vida e a maneira como você vai lidando com elas é muito interessante, porque assim, você tem uma leitura de mundo e você você parece uma pessoa faminta no sentido de aprender com tudo, aprender com
com o esgoto que você via lá ao lado da sua casa, com as baratas que você via, com as pessoas que você cruzou na noite, em Portugal, no Brasil, em São Paulo, na cidade de Tiradentes, enfim, você vai... existe um texto que eu gosto muito de um crítico chamado Antônio Cândido, não sei se você conhece, e ele tem um texto muito interessante que é a dialética da malandragem, né? Então a dialética da malandragem é justamente essa pessoa que ela vive numa linha tênue entre a legalidade e a ilegalidade, e ela é obrigada a fazer isso porque ela não tem espaço, né, na sociedade. É claro que ele está se referindo à malandragem do final do século XIX, do começo do século XX, né, no Rio de Janeiro, e havia toda uma ética da malandragem, né? E você me lembra muito isso, quer dizer, você é malandra no sentido de malandra, não malandra no sentido pejorativo, né? De desocupada, né? Mas da expertise. E é uma expertise, assim, que você construiu, né? Quer dizer, é claro que você devora livros e isso te ajuda a ver e a reelaborar a sua realidade e tal, mas você parece, o que me chama a atenção, assim, é a sua fome, você chegou lá, não vai ter livro, você não vai lançar, e você bateu nas portas, porque a gente bate nas portas mesmo, Cláudia, e a gente erra mesmo, e a gente erra porque a gente quer acertar, a gente quer realmente que a pessoa veja a gente. Eu também sou muito disso, sabe? Eu não sou muito desse negócio de deixar o currículo e ir embora. Eu queria me apresentar, entendeu? Agora, Cláudia, só uma curiosidadezinha, assim, antes da gente continuar. Você escreve, você falou que você treina muito, né? Você, quando está escrevendo, porque para mim, escrever é um parto, e eu preciso muito escrever por causa da minha profissão, né? E para mim é um parto, eu escrevo e apago, e chega uma hora que eu falo assim, não, agora vai desse jeito mesmo, porque senão eu vou ficar consertando o resto da vida. Você, como é que é o seu processo de criação, Cláudia? Por favor. Mudou muito meu processo de... Eu estava falando com o Thomas, ontem mesmo eu falei que antes eu escrevia com a alma, hoje eu escrevo com a técnica, com o treino. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas antes, essa fome que você traduz tão bem, eu pegava um livro, um papel, uma caneta, eu escrevia, e saíam coisas assim, miraculosas. Só que veio a maturidade, e eu comecei a descobrir o caminho, eu saí da informalidade. E saindo da informalidade, eu comecei a mexer mais com a técnica, não com técnica literária, mas eu comecei a fazer cursos de gramática, de ortografia. Eu percebi que eu errava muito, sem saber, porque, obviamente, a minha escola de base foi péssima. E aí, além disso, o treino, escrever muito, me ajudou a ficar muito fera e muito automatizada na escrita. Então, hoje, por exemplo, se eu escuto um áudio de uma personagem, eu consigo fazer com muita facilidade, eu consigo dar uma vestimenta lírica para aquele texto tão cru que ela me passou. Perfeito. Colocar, não só lirismo, mas indícios de ficção e realidade. E faço questão, Marcos, de colocar a erudição ali. Eu faço questão de brincar com as palavras. As palavras eu brinco com ela, eu mergulho. Essa linha tênue que você falou, eu fui, por causa dos livros, eu consegui moldar o meu vocabulário e eu trago isso misturando com o popular. Então, eu não tenho mais problema com o fantasma da página em branco. Eu acho que o que me deu isso foi o treino. Quando falava, não, mas escritor tem que treinar, eu achava, não, escritor é pura inspiração, né? Insights. E é também, né? É só 1%. Claro. E aí eu ia te perguntar também, você anda com algum caderninho, você anda com alguma coisa, porque às vezes surge, né, uma ideia, você está no táxi, você está sei lá, almoçando, e vem, né? Não ando mais. Não. Desde que eu saí da informalidade, deveria, mas não ando mais. E eu tô ganhando histórias que tem todos
adereços já da literatura, que mistura ficção, lirismo, eu não tenho nem muito trabalho, porque essas histórias são mirabolantes. Sim, né? claro, Então, claro. Mas eu tenho total consciência disso, né? Que é uma outra coisa que muita gente também, né? Foi bom você falar, né? Nesses estereótipos, porque, por exemplo, você pega um violonista, por exemplo. O violonista profissional, o cara que trabalha com isso, ele ensaia 8 horas por dia no mínimo. Ele dorme com o violão, ele acorda com o violão, e assim é o pianista, e assim é o poeta, assim é o artista plástico, assim é o teatro, assim é o cinema. Quer dizer, a arte, ela é também exercitar, né? É também exercício, é também... até porque, Cláudio, eu acho que assim, você não conseguiria fazer diferente, quer dizer, você está encontrando, e você encontrou o seu... Né, a maneira como você deslancha ali, né, que você não tem mais esse problema da página em branco. A gente vai falar bastante, Cláudia, sobre as suas biografias, o seu trabalho de biógrafa, mas antes eu queria falar um pouquinho com você a respeito das suas palestras, tá? Porque você dá palestras em escolas públicas, em instituições como a Fundação Casa, presídios masculinos, femininos, e eu acho isso uma coisa, assim, fantástica, né? Eu acho sensacional. Você lembra, por exemplo, você poderia contar pra gente, assim, alguma historinha sobre algum menino desse, né, interno, ou alguma criança de uma escola que você tenha algum depoimento que você ouviu, alguma pergunta que alguém fez para você, porque eu também sempre trabalhei em escolas públicas e eu também dei aulas para meninos que estavam saindo, né, dessas instituições, e a gente sabe o quanto é tudo muito complexo e tudo muito doloroso também, né? Para todo mundo, para todos os envolvidos. Você lembraria alguma coisinha para você contar para a gente, assim? Por favor. Inúmeras. Mas eu posso contar, eu não esqueço de responder, mas, Marcos, eu preciso contar também, vou ser bastante breve, bastante sucinta, eu preciso contar que para eu poder entrar no caminho das palestras, é porque eu estava em desespero. Tá. Cláudia... Eu não sabia o que fazer para mostrar o meu trabalho. Eu tinha que trabalhar como operadora de telemarketing, como pesquisadora de rua, e eu não conseguia viver da minha literatura. E aí eu vi uma palestra dessas bem clichês, dizendo como se tornar um escritor milionário. E aí eu fui assistir a palestra e ele deu 3 dicas, dizendo que o escritor ele tinha que enveredar por toda a árvore da literatura, ou seja, ter uma editora, ministrar palestras e ter todo um circuito que envolve, trabalhar no jornalismo e tal, etc. E aí eu pensei, gente, jamais, como é que eu vou ter uma editora e tal? E aí eu comecei a trabalhar como pesquisadora de rua, com o Datafolha. E aí foi o que você disse, eu consegui tirar dessa situação tão difícil, porque é muito difícil você fazer pesquisa nas ruas, eu consegui unir o útil ao agradável de novo. Eu entrei no curso de teatro antes, que eu pensava, para eu ficar desenvolta para fazer palestra, eu tenho que perder a vergonha. Falar não vai. Ninguém assiste esse programa nosso aqui. Vai sair também. Você tá muito parecido com a Bujanra, viu? Aí... Olha, não fala isso, isso. Tá do jeitão. Não fala. Nós vamos cortar essa parte aí, É sério. Leve isso como elogio. E aí eu fui pra lá. E não, eu ligava. Quando eu chegava na cidade, já tinha o tapete vermelho da Cláudia Canto. Então eu pegava o meu prêmio do brechó, que eu sou uma nega brechó assumida, inclusive eu tô aqui. Eu sei. A gente vai falar sobre isso. E aí, enfim... Eu cheguei na cidade e tava lá, tinha rádio, tinha televisão, tinha jornal, e eu não tinha nem tempo muito para fazer a tal da pesquisa. E corria para pesquisa, e corria. Uma loucura. Com isso, homem do céu, eu despertei o quê? Eu já era boa. Lembra que eu chavecava os menininhos. Eu fui treinada.
Treinada. Ligeira. Ligeira, essa expertise, a tal da malandragem. E a gente não falou lá, quando você me pergunta como que eu escrevo e tal, que eu falei que é uma coisa automática, mas é automática também porque eu li muito, né, professor? Claro. Então a coisa facilita. Então não adianta ser um escritor se você não lê. Não dá. Claro. Você vai continuar lá com a página em branco. Mas eu queria colocar isso, porque senão as pessoas acham que basta você treinar, né? Enfim, não então, Não, de modo algum. Depois a gente precisa falar mais sobre isso, tá bom? Tá legal. Aí o que acontece? Eu fiquei treinada na comunicação e aí eu comecei a me preparar para o quê? Para as minhas palestras. Para as suas performances, na verdade, né? Exato, porque eu comecei a fazer performance nas palestras. Para você segurar um cabra 40 minutos vendendo banco, plano de saúde, meu bem, você tem que ter a boa. Tem que ter. E tem que ter uma que não seja igual à outra. Tem que ter uma comunicação diferenciada. Porque senão o cara te abandona ali. Claro. Né? E lá vem mais uma palestra. Ai, meu Deus do céu. Puta que... né? E aí você chega lá e arrebenta. E aí? Me diga. Aí você vai, a pessoa falou, o quê? Que louca é essa? É uma louca. Que louca é essa? E aí eu já era louca. Psiquiatria me deixou mais louca, a arte me deixou louca, eu já era vista como louca, então eu vestia a carapuça de louca. E bola pra frente. E foi. Mergulhou. E detalhe primoroso, essas situações me aguçaram a me tornar mais persuasiva e também a pensar que eu poderia, como eu disse, ministrar as palestras, e eu falei, onde que eu começo as palestras? Já sei, na Fundação Casa. É na Fundação Casa que eu vou começar. Porque eu vou estar falando com os meus iguais e falando para eles o quanto eles são ricos e não sabem. E eu, dentro desse aspecto todo que eu construí, eu comecei a reprogramar a minha cabeça. Ai, Cláudia, vai falar de religião, vai falar de física quântica, de PNL. Então, aqui você pode falar o que você quiser. Aqui você pode falar tudo que você quiser. Só que eu quero colocar todo esse assunto de reprogramação mental e trazer aqui para o empirismo, para a coisa na prática. Não é para só ler e você tem que fazer estudar, ver palestras de autoajuda, de coach, não. Não, estou te entendendo. Eu comecei a pensar que eu tinha que colocar isso na prática, porque não adianta falar com um malandro e você falar, olha, filho, você é rico. Você é rico de coração. Você é rico de coração. Quem quer saber de ser rico de coração, meu amigo? Ainda com esses meninos lá, com essa história tão conturbada que a maioria tem, eu não queria falar isso, porque isso me convence também. Aí eu comecei a criar pensamento positivo por si só é para os fracos. Os fortes têm ações positivas, vai lá e faz. Vai mudar a sua história. Ai, mas é tudo muito difícil e tal. Então eu comecei a embasar essas palestras nessas ações que vão desde economia criativa, que aí entra o brechó, desde a autoestima de morar numa periferia e conseguir ser 2 vezes mais, e eu falo isso com muito cuidado, mas se você tem uma universidade, um diploma universitário, experiência da rua, ninguém te derruba, porque você consegue fazer as 2 asas se equilibrarem. Aí eu comecei a entender que nós somos a base da pirâmide, e se nós batermos palmas e falar, chega, eu não faço nada, o país morre. Eles dependem da gente para colocar gasolina no carro. Quem faz a comida deles somos nós. Quem lava as roupas, quem faz tudo. Então, quem que é pobre nessa história? O que é a pobreza? Vamos falar o que é a pobreza. É porque eu não tenho um carro importado? Querido, meu amigo acabou de quebrar o farol dele. Para consertar o farol é R$5.000, porque o carro dele é importado. E ele paga um seguro de quase 4, 5 mil por mês. Certo. E ele compra um tênis importado, ele paga R$3.000 para deixar rico mais rico e você fazer propaganda para Nike de graça. Isso é ser malandro, isso é ser otário. Né? Então, eu fui com isso para dentro da Fundação Casa. Então, quando eu falava, peraí, você é pobre? Pobre aonde? Eu, na minha periferia, aqui na cidade de Tiradentes, eu sigo uma pirâmide alimentar, eu como 7 tipos de frutas por dia, que vai desde pitanga até as frutas nobres,
que eu compro na feira, porque eu vou na feira 2h30 da tarde. E tá tudo R$1. A minha mãe morre de vergonha. Sabe por quê? Porque vergonha é coisa de pobre. Você já viu algum rico ter vergonha de alguma coisa? Pois é. Quando deviam ter, né? Pois é. Pois, aí o que acontece? Aí eu comecei a entender que aqui na periferia, diferente da minha amiga que mora em Genópolis, eu tenho uma qualidade de vida, porque eu sou esperta, muito melhor que a dela. Eu como, se eu quiser, eu como 3 vezes por semana, eu como peixe. Porque eu vou na feira no final da feira e o cara me conhece, me vende por R$10 um pedaço de salmão. E eu faço aquele salmão multiplicar porque eu uso batata, eu uso não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E isso eu aprendi como empregada doméstica, a educar o meu paladar e saber, e ver as patroas comendo, e ver o que elas comiam. E aí eu comecei a mudar tudo. E aí deixei de ir para shopping. A economia que eu fiz, em não usando uma roupa de marca, eu comecei a disponibilizar para ir para o teatro, para viajar. Então, foi uma economia tanto do dinheiro quanto mental. A autoestima que eu não tinha, eu comecei a levantar a cabeça e sou a terceira mulher mais interessante do mundo. E quem não enxergar isso é porque é cego. Você é a terceira? A terceira. Quem fala logo quem é a primeira. Quem é a primeira? Sou eu também. Sim. Eu só não falo para não parecer egocêntrica. Claro, claro. Entendeu? Entendi. Por aí vai. Então, foi isso que eu comecei a levar para a Fundação Casa, para os presídios, etc. e tal. E aí, eu vou chegar agora na tua pergunta. E aí, eu fiquei treinada na conversa e tal. Eles inicialmente queriam rir da minha cara, porque o nome da palestra é Riqueza Ignorada, a Grande Descoberta, que eu sou rica até com R$1 no bolso. E por aí vai. E aí, essa tiazinha aí com papo furado de religião e tal. Uma dessas palestras que eu ministrei, eu olhei do lado, assim, eu sempre observo disfarçadamente a reação, e aí um deles falou, mano, eu descobri que eu sou mó rico. Aí eu falei, nossa, ele deve estar zoando. Aí eu fiquei disfarçando assim, aí o outro falou, mano, não sei o que, não sei o que. E aí eu falei, tá entrando de um jeito, porque eu coloco, aí eu chegava a falar que eles estando lá, eles eram otários querendo ser malandro. Porque o malandro está estudando, está competindo com os burguês lá, está equilibrando, porque nós é foda, mano. A nós é foda. Essa inteligência que você tem para elaborar coisa errada, corre pelo certo. Porque o certo, ninguém te derruba. Ninguém te derruba. O errado, em qualquer momento, você cai aqui dentro. E quando você sair daqui, se você continuar, você vai pro presídio e morre com 22 anos. Não tem uma experiência positiva de gente que entra nessa vida. Por quê? Porque tu é burro, tu é otário achando que é malandro. Que malandro que você é? Fala pra mim, que tá aqui dentro. Então, eu começava a pegar pesado nesse aspecto, e terminando essa história, na Fundação Casa da Moca, meninas, eu terminei, aí chegou uma e falou, aí eu terminei a palestra falando tal de vaidade, que a maioria estava lá por causa dos homens, aquela coisa toda. E aí chegou uma e falou, Cláudia, eu posso te dar um beijo? Uma falou. Aí chegou a segurança, que foi, fulana? Aí eu falei, não, ela só quer me dar um abraço e um beijo. Aí a outra falou, eu também quero. Aí todos queriam. Aí eu falei, com uma condição, que cada uma fale alguma coisa no meu ouvido do que vocês sentiram da palestra. Então, elas fizeram fila, e aí vinham, menino, que demais. Por favor, compartilhe com a gente. A minha vida. Como eu fui otária, eu sou muito rica, eu sou a terceira mulher, lógico. E aí, as coisas que eu falei, impactantes para que despertassem nesse sentido, de deixar de ser otária, de ser idiota para homem, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, elas foram falando frases da palestra. Que demais. Foi muito sério esse dia. Que demais, cara. Porque eu consigo sentir isso que você está falando, que quando eu também tenho reações de alunos, né, que chegam para mim depois e falam, pô, professor, você me ajudou a me despertar tal coisa. Isso é melhor do que qualquer dinheiro, realmente, Cláudia. Isso é melhor do que qualquer pagamento. E é o tal negócio, né? A gente que vive nessa, a gente
começa, ainda bem, a fazer uma transmutação de valores, né? O que é valoroso, o que é valioso. Então, quando a gente trabalha um pouco com ética e moral na escola, eu falo para eles, gente, hoje nós vamos falar de valores. Eles imediatamente associam com isso que você falou, o tênis de R$3.000, o videogame não sei o quê, o carro importado. Eu falo, não, gente, não estamos falando disso, nós estamos falando de bondade, solidariedade, de compaixão, de empatia, isso são valores, né? E é muito legal quando a gente vê um aluno assim que, às vezes assim, eu confesso para você, eu tinha assim alguns bons alunos, que era legal você ver o aluno sempre sentando na frente, sempre se dedicando, etc. Mas era mais legal quando você via um aluno assim que ele chegou muito acabrunhado, muito tímido e não produzia nada, produzia alguma coisa, mesmo que fosse mesmo uma pequena coisa. Isso é válido, né? Bom, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Porque a arte e cultura, Cláudia, deveriam ser mais usadas como armas para ajudar essa juventude, essa molecada, né? E inclusive ajudar a recuperar, né, esses meninos, né? Não sei se recuperar é o termo certo, mas enfim, né, que experiências fantásticas isso, e isso também, né, você tem as suas atividades acabam convergindo para a sua literatura também, né? Vamos falar um pouquinho, Cláudia, dessa sua mais atual atividade, que são as biografias. Você me disse que você não vai se ater apenas aos aspectos factuais e concretos da vida das pessoas, né, dos fatos da vida da pessoa, mas você quer chegar na alma, você quer chegar nos sentimentos, na essência. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho, Cláudia, por favor. Então, eu comecei a entender, como eu disse, a riqueza que eu ignorava. E isso não foi só autoajuda, e não foi só, eu preciso viver essa ilusão para ficar mais calma com a realidade tão abrupta que eu vivo. Não é nada disso. Marcos, eu elevei a minha autoestima a tal grau que eu comecei a repensar, meu Deus do céu, eu sou muito rica mesmo. Eu não sou rica porque eu não tenho uma mansão, mas que cafonice é uma mansão? Que cafonice é um carro importado num país desse tão desigual? E aí eu comecei a entender outro processo e a minha autenticidade, a minha raiz de afro-indígena, toda essa riqueza que advém da natureza, do meu sagrado de mulher. Então, eu comecei a reformular as crenças que me limitavam. A coitadinha, não sou coitadinha, eu sou maravilhosa. E isso me ajudou, porque eu comecei eu comecei, nessas palestras que eu ministrei, inclusive para professores, eu consegui uma passagem para Portugal. Eu vendi muitos livros no final e eu comprei para Portugal e falei, eu vou para Portugal e vou, dessa vez, o ano antes da crise agora, da Covid. E aí eu falei, eu vou para lá e vou aparecer na televisão e vou aparecer no rádio e vou fazer palestra. Eu fui com 400 euros para ficar 20 dias. Dessa vez, o que eu tinha de diferente? O que professor? Você tinha? O que você tinha de diferente? Meu bem. Autoestima, descoberta, segurança. Eu queria ver quem que iria me olhar de menos. Eu melhor. Não que me olhasse, ok, mas isso pudesse me atingir. Então, eu fui para lá e eu fui para a televisão. Eu fui fiz palestras em universidade, fui para o rádio, fiz aquela balbúrdia toda. Nesses 20 dias ainda voltei com dinheiro. Então, eu voltei segura pra caramba. E eu peguei eu voltei de lá com uma promessa de que eu iria fazer palestra nas aldeias. Uau! Aí eu falei, eu vou voltar, vou arrumar uma grana, vou comprar passagem e vou voltar de novo. E aí, eu trabalhando ainda como pesquisadora, aquela coisa toda. E aí eu peguei e só falava assim, eu não vou marcar nada para maio, porque eu vou para Portugal e eu vou fazer palestra na aldeia e vou ganhar em euros. Eu não tinha a menor dúvida e não tinha um tostão. E aí eu ganhei uma passagem não para Portugal, mas para a Suíça. Eu falei, essa história é interessante. Tá louco? E aí?
tá louco, universo? O que eu vou fazer na Suíça sem falar inglês, sem falar alemão? E aí, quem deu foi a filha do Thomas. E aí, no outro dia que ela me deu, eu já comecei meus contatos na Suíça com escritoras na Suíça brasileira. E eu fiz amizades lá, elas fizeram todo o investimento para me receber lá, com o lançamento do meu livro, a ideia era essa, veio a pandemia. Aí uma falou, Cláudia, você fala que escreve biografias, né? Eu escrevo. Tem uma amiga minha que quer contar a história dela aqui. E foi assim que começou. Uau, que maravilha. Aí eu comecei a escrever, eu não ia falar, mas enfim, três biografias ao mesmo tempo. E o Thomas traduz para o alemão e para o inglês. Eu montei uma rede e eu comecei a perceber que a diferença das minhas narrativas é exatamente tudo isso que eu plantei durante esse tempo todo, que foi a experiência na psiquiatria que me embasou a entrar mais aprofundadamente na complexidade humana. Foi quando eu trabalhava como pesquisadora de rua, que eu tinha que persuadir, com isso eu aprendia muito com essas pessoas. Foi quando eu andando na minha periferia, nas feiras, comprando R$1, então tudo isso foi o complemento para que eu consiga adentrar muito mais a essência dessas mulheres e desses homens. Essa vivência de rua me possibilita ir além, ler essas almas, com todo esse aprendizado que eu tive de mente humana e de alma humana. Então, eu percebi que as minhas biografias, elas passam por esse terreno que eu acho que não tem muito nos outros biógrafos, porque eles têm mais a técnica, o dinheiro para poder pesquisar e viajar e etc. Claro, e eu embaso mais naquele relato e alguns depoimentos que eu busco nos familiares próximos a mim. Então, eu ainda não encontrei na literatura qual que é essa forma literária que eu estou usando, eu ainda não sei. Inclusive, eu busquei professores de literatura para me ajudar a identificar esse processo que eu não é que é novo, mas que eu venho fazendo, que eu ainda não sei. A gente aqui não gosta muito de rótulos, sabe, Cláudia? Mas eu estou tentado a dizer que você é uma artista de vanguarda, né? E o que é a vanguarda, né? A vanguarda é um termo que foi tirado dos militares, né? Que era aquela tropa que vai na frente, que vai desbravando caminhos, né? E depois vai um monte de gente atrás, entendeu? Depois o batalhão segue, né? A vanguarda. E às vezes não, sempre, Cláudia, os artistas de vanguarda são incompreendidos na sua época, porque eles estão lá na frente. Então, muitas vezes, as portas se fecham por ignorância, às vezes porque o mercado também é cruel, e o mercado quer dinheiro, e o mercado, né, mesmo o mercado artístico, a gente sabe que é terrível, e enfim. Então, eu vejo muito isso em você. Você constrói, você não imita, você não está preocupado em apenas vender. É claro que você quer vender, é lógico que você quer vender. E isso não tem nenhum demérito. Eu também quero vender minhas aulas, eu também quero, né, ser pago pelos meus serviços, pelo meu trabalho. Isso é digno, isso né? Porque tem um pessoal idiota, entendeu, Cláudia, que às vezes fala assim, mas o cara tá vendido, porque agora o cara tá famoso. Pô, bicho, você tá com inveja, entendeu? Porque se o cara tá famoso, não é só o mercado que produziu, né? Se fosse assim, o mercado não tinha artistas, o mercado dava conta de construir, fabricar tudo para vender, né? Então tem uma coisa que eu distingo, porque uma coisa é você ser vendável e não vendido. Vendido é uma outra coisa. Vendido é você fazer qualquer coisa para vender, se sujeitar a qualquer coisa, a qualquer proposta. Estou buscando meios de mostrar meu trabalho, usar as ferramentas das redes sociais. Eu fico observando, analisando e vendo como que isso cabe numa literatura. Porque, para mim, a literatura é tão refinado que é aí que tá. Eu não quero que seja uma coisa assim efêmera, porque eu sei que isso vai ficar, eu quero usar o bom gosto literário, o refinamento lírico, poético, eu faço muita questão disso. Mas eu nunca recebi, não. Eu acho que eu assusto um pouco. Eu não sei, talvez... Espanta esse tipo de... eu sou impactante. Por mais que eu tente ser um pouco calma e tal, tem aquela fúria ainda de antigamente. Então, acho que eu faço isso. Claro.
Claro. Cláudia, então eu vou pedir a gentileza da gente voltar um pouquinho, porque a gente falou um pouquinho da Morte às Vassouras, você falou um pouquinho do Bem-vindo ao Mundo dos Raros. E aí o seu terceiro livro? Qual foi o seu terceiro livro, Cláudia? Então, foi dentro do contexto exatamente do que eu vivia aqui na periferia. E aí eu comecei a fazer palestra nas escolas e muitas meninas eu escutava falando, ai, meu namorado não deixa. E não deixa o quê? Meu namorado não deixa eu sair com uma amiguinha, não deixa eu colocar uma roupinha. E elas estavam dançando até o chão no funk. Os mini olha machos. Que doido, olha que doido. Aí eu comecei, eu chegava nelas e falava, mas mulher moderna não tem namorado, dizendo, não tem dono. Mulher moderna tem que ter cúmplice. Ele não é parça dos caras do futebol, ele não é parça dos amigos que ele vai lá e bate para defender, e ele quer proibir, quer bater. Como que é isso? Ele tem que ser seu parça, ele tem que ser seu cúmplice. E aí eu impactava. Aí virou uma frase de efeito, mulher moderna tem cúmplice. Aí eu falei, opa, já sei como que eu vou fazer sucesso. Um livro com esse título é impossível que não faça sucesso. E aí, mais uma vez, eu fui e escrevi um romance baseado em temas que eu vivi, e também coloquei uma personagem central, com um psicólogo, bem construída a história, e meti o título com certeza, na verdade, eu tinha certeza, dessa vez ia. É claro que não, né? Investi mais uma vez, e ó que Mulher Moderna. Mulher moderna tem cúmplice. Moderna tem cúmplice. Muito bem. Dentro desse contexto aí, no final do livro tem endereços de delegacia das mulheres, informações de casas de apoio, porque a personagem depois morre e assassinada e tal. Então, enfim, eu adoro esse livro. Está na primeira edição, é esgotado. Então, esse foi meu terceiro livro. Maravilha. E adiante? E aí? O que vem depois? O Cidade Tiradentes. Esse livro eu queria que você falasse pra gente um pouquinho desse livro, Cláudia, por favor. Filhinho, eu comecei a ver o Ferrez bombando com Capão Pecado. A literatura marginal começou a gritar com o Sérgio Vaz, Grande Ferrez. Com as meninas da perifa da Zona Sul. Eu falava, gente, eu preciso escrever alguma coisa sobre literatura marginal. E aí, um problema. Das entrevistas que eu ministrava, isso também me barrou meu lado pra caramba, eu falava, na minha literatura não tem rótulos. A minha literatura é o único momento que eu posso ficar louca, desnuda. Eu não quero colocar um rótulo na minha literatura e falar que eu só escrevo literatura marginal. E desculpa te interromper um pouquinho. Que prateleira você quer que os seus livros fiquem? Qual a prateleira? Romance? Não, meu querido, eu não quero prateleira, não. Mas tem que ter, né, Cláudia? Tem que ter, mas vou te falar, eu não sei se eu vou conseguir também. Como eu baguncei a cabeça de muita gente, eles vão ter muito trabalho para englobar isso. Porque o Cidade Tiradentes, eu falo daqui do bairro, e é uma literatura marginal. Zona Leste de São Paulo. O maior complexo habitacional da América Latina. Com cerca de 80% oriundos de favelas, subhabitações e negros, né? Tem quantos habitantes, mais ou menos, Cláudia? Mais ou menos 400 mil habitantes. 400 mil habitantes. Maior do que muitas cidades no Brasil. Sabe que eu estava fazendo um cálculo muito desastroso, horrendo. Se morresse todo mundo aqui da cidade de Tiradentes, ia ser o número de mortos que a gente tem no Brasil hoje. Pois é. Maior complexo habitacional. Bom, o Cidade Tiradentes, eu falei, eu preciso colocar ali para a literatura marginal, porque aí eles vão me respeitar e não sei o quê, e aí eu vou. Imagina. O livro não tem uma vírgula de gíria. Eu caí muito na construção de uma forma poética, com prosas, e faço um paralelo do bairro, eu crescendo e o bairro junto comigo. Aí tem uma parte que eu coloco, nós duas menstruamos juntas. Olha! E aí ela vai na contramão, porque ela se envolve com o usuário de drogas, e eu vou para o outro lado, que eu me envolvo com a cultura e a educação. Entendi. E aí tem toda uma realidade que eu vejo aqui no bairro, e eu fiz essa mescla, e aí saiu o Cidade Tiradentes, em inglês e português, traduzido pelo Tom. Perfeito.
E aí o livro seguinte? O livro seguinte foi Quando Eu Descubro Que Eu Sou Milionária. Eu escrevi Riqueza Ignorada, a Grande Descoberta. Perfeito. Que é uma coletânea de crônicas, contos e prosas. Aí eu falo um pouco de economia solidária, da gente compartilhar e tal. Sim. Depois eu participo de uma coletânea, Erupções Feministas Negras, e eu fiz uma poesia erótica, e quem é a orientadora é a Jaqueline Romio, que é uma professora doutora maravilhosa, minha amiga. Tula Pilar também está aqui presente. Presente. Aí são mulheres negras, erupções feministas negras. O meu conto chama O Suspiro da Deusa. O Suspiro da Deusa. Depois eu lá no centro, tomando uma cerveja, eu fico um pouco disfarçada. Eu adoro botecão, onde eu possa ficar e observar as pessoas. Então, eu estava na travessa da Ipiranga com a São João. E aí eu vi um menino mais ou menos 17 anos atravessando a rua, puxando um carrinho, amarrado no barbante. Eu falei, meu Deus, esse menino perdeu a infância, ele tinha, obviamente, usado droga, e ele se mergulhou ali na infância. Aí eu escrevi um menino magricelo e um menino de mãos dadas. Eu conto essa história obviamente, com muito lirismo, e meu amigo cordelista, que é o Josué, fez em forma de cordel, adaptou pro cordel o meu conto. Aí depois, só para concluir que eu preciso falar, a gente veio com uma outra edição do Cidade Tiradentes de Menina Mulher, que é a história desconhecida da cidade de Tiradentes, que eu escrevi com o historiador. Com o historiador Márcio Reis, que tem um TCC sobre o assunto. Ele é um historiador aí da cidade de Tiradentes? Isso, ele é um historiador da cidade de Tiradentes. Um dia eu vou querer conhecer ele, hein? Sim, que nos idos do século XVIII, a cidade de Tiradentes já existia, que passavam por aqui, já tinha os índios, já tinha começado muita coisa aqui, tinha uma fábrica de farinha. Porque a cidade de Tiradentes fica ali mais ou menos a meio caminho ali na direção de Mogi, não é isso? Mogi fica lá para trás, fica na divisória de Guaianazes. Tá. E aí, já no século XVIII, já existia a cidade de Tiradentes. Já existia a vida aqui. Era uma fazenda do coronel Rodovalho, que era um dos homens mais ricos, milionários do Brasil. Isso é muito comum, né? As comunidades surgirem das grandes fazendas. Exato. E me diga uma coisa... aí na cidade de Tiradentes tem um arquivo com alguns documentos sobre a cidade. Como é que vocês fizeram o trabalho de pesquisa, assim, ou você deixou isso mais a cargo do historiador? Ele foi o TCC que ele já tinha feito, ele conseguiu documentos, ele tem cartas de escravos sendo vendidos, ele tem manchete de jornais, vendendo escravos. Aqui na cidade de Tiradentes, ele tem a casa, o quilombo aqui, ele descobriu o quilombo. Ele tem brigas de índios aqui, de registro no jornal. Ele tem um material riquíssimo. E aí eu comecei, eu coloquei o TCC dele e fiz a minha mescla com Cidade Tiradentes. E a gente fez a tradução também do livro, a História Desconhecida está em inglês e em português também. Muito bem. Então nós já estamos no 6º, 7º. Eu não lembro. Mas acho que é no 7º. Temos diga. Temos me pegou agora. O Thomas lembrou aqui. Temos o José Pina, que é um menino que é um prefácio do Boulos, Guilherme Boulos, ótimo, que chama O Homem que sensacional isso. O Homem que Sonhava em Voar com os Pirilampos. Os Pirilampos. Eu contei a história dele, e foi minha primeira mini biografia, que eu escrevi com o prefácio do Boulos. E depois, qual outro, Thomas? Temos um aí do Arthur, tem do Divaldo, que também tem uma biografia. O Divaldo é aqui, um empresário da Zona Leste, que é o... Qual é o nome do livro? O Homem que Mudou o Seu Rumo. Também tem o da Raquel Menezes, que é uma coach negra. Nós fizemos uma biografia. E acho que já está chegando lá, né?
E tem mais a minha primeira biografia em português e alemão, que é da Mari Staub, A Flor do Sertão. A Flor do Sertão. Foi a primeira lá fora. Tá. E aí acho que a gente está chegando. Agora vai sair mais 2 agora. Vão sair mais 2, que Sim. é A Torre de Fia, onde eu tenho o apoio literário. E tenho a do Luciano, que é uma história incrível, incrível. A mãe dele mora na Suíça e levou ele com 5 anos para a Suíça. Ele adentrou a carreira de futebol. E aí, muito atleta, maravilhoso. Tirou ele da favela do Rio de Janeiro. Eles moravam lá praticamente, bem do ladinho. E aí ele se envolve ali com as pessoas. Muito bom. Como que eu posso classificar? Aí ele se envolve com a máfia da Suíça e aí ele é expulso da Suíça. Ele vem morrer aqui na favela do Rio de Janeiro. Quando ele volta da Suíça, ele não falava mais português. Quer dizer, ele voltou alemão. Ele falando só alemão. Caiu de novo no subúrbio, perdidaço, sem saber o que fazer, e aí adentra de novo no mundo das drogas. Ele é preso, homem. Isso é muito impactante no livro. Ele vai preso porque ele estava comprando maconha dentro da favela, e aí a polícia chega, os meninos correm e a maconha fica com ele. Ele ficou quase 3 meses preso. 9 meses? 9 meses presos, num dos piores presídios. Ele vai, dentro do Camburão, de 4 praticamente. Sim. E aí ele cai nesse mundo. Imagine o que ele não passou lá dentro, por causa de uma maconha. Pois é. Se tivesse roubado o cofre público, não estaria na cadeia. Pois é. E esse livro, Marcos, só para fazer um adendo muito importante. Claro. Eu escrevo esse livro em primeira pessoa, como se ele estivesse narrando a história dele. E ele morreu na favela, assassinado. Ele morreu lá. E aí esse livro acabou, por incrível que pareça, o livro ficou quantas páginas? 280 páginas, em português e alemão. O Luciano, ele era muito, muito vaidoso, muito grande, muito expansivo. Parece que ele esteve presente o tempo todo para contar a história dele. Então o livro ficou muito grosso, que eu nem sei como que eu escrevi tanto. Eu me via com necessidade de sentar e escrever. Às vezes eu estava, não, vai escrever. Uma disciplina assim que eu já tenho, mas o livro do Luciano duplicou. Então agora a gente vai lançar, o Thomas está traduzindo, e ficou Encontros e Desencontros do Caminho da Luz. Ótimo. Maravilha. Olha, é uma sequência extraordinária, né? E assim, a gente fala, pô, o cara vive de música e tal, então ele toca em barzinho e tal, mas escritor, né, Cláudio? Então você tá certíssima em lutar mesmo, em ir para cima, e eu desejo, onde eu puder levar a sua obra, eu vou levar, eu vou divulgar. Eu tô te devendo uma visita, eu quero conhecer a cidade de Tiradentes, eu quero que você me apresente a cidade de Tiradentes. Quero passear aí com você. Muito bem. Cláudia, você quer... Esqueci de alguma coisa? Esqueci de perguntar alguma coisa? Antes de você se despedir, dar seus contatos e tal, eu ia te fazer mais 2 últimas perguntinhas. Uma perguntinha é a seguinte: você... nas suas palestras lá, no seu trabalho, nos seus livros, o que você quer deixar? Qual é a mensagem que você, assim, eu sei que são muitas, mas se você pudesse sintetizar, o que você gostaria que ficasse para esses jovens, para esses adultos, para essas pessoas, enfim, que leem os seus livros, que vão nas suas palestras, que se dispõem a conversar com você, o que você quer que fique? Olha, Marcos, eu quero muito, eu não sei se tanto em relação aos livros, à minha literatura, mas esse aprendizado, essa descoberta que eu fiz, eu acho isso muito valioso, de você encontrar riqueza, e não tá romantizando a pobreza, não é nada disso. Sim. O que eu enxerguei, só depois de muito tempo, de levar muito na cabeça, dessa riqueza que tem na periferia,
de você transformar isso, de você viver de uma forma melhor se você deixar de lado as crenças que te limitam, largar de vergonha que nos amedronta e não faz a gente seguir. Então, se eu conseguir colocar na cabeça de o quanto ele é rico e quanto ele tem que levantar o nariz, não com arrogância, porque os arrogantes são como balões infláveis. Com um alfinete você acaba com o arrogante, não é isso. É você ter uma autoestima construída através da sua história de vida. Para você chegar aqui, você teve que lutar muito ali juntinho, olha que clichê, mas junto com os espermatozoides. Sua ancestralidade, as mulheres que morreram lá nas senzalas, as indígenas. Os que vieram antes. A construção torta que a gente tem no Brasil, para a gente poder estar aqui hoje tendo essa voz, é porque é tudo muito rico, muito rico. Então, se a pessoa começa a entender esse processo, ela começa a melhorar a qualidade de vida dela. Ai, mas Cláudia, comer fruta é caro. Não. Se você for no horário mais adequado, você consegue. Ai, mas Cláudia, você está falando assim porque você teve chance. Não, meu amor, eu fui lá e descobri outras coisas que tá aí para você também. Perfeito. Então, eu acho que isso é a coisa principal que eu quero deixar. A literatura é exatamente como você consegue se fortalecer se você mergulhar nos livros e no conhecimento. Se você mergulhar na educação. E não precisa nem ser através dos meus livros, basta você ler um livro que combine com a tua história, porque se você for ler Machado de Assis com 15 anos de idade, é um absurdo, né? Infelizmente, a pessoa não tem maturidade para entender. Olha, eu li com 14, 15 anos e adorava, viu? E leio até hoje. O Machado é um dos meus prediletos, eu sei que é um dos seus prediletos também. E Dostoiévski também é um dos meus prediletos, você gosta muito. Cláudia, eu ia pensar que eu ia te surpreender, mas acho que eu não vou te surpreender muito. Porque nós já acabamos falando dela aqui. Eu queria que a gente prestasse uma pequena homenagem para uma pessoa extraordinária que eu conheci, no mesmo lugar que eu conheci você, né? E aí ela falou para mim assim, eu sou poeta, e eu sou poeta de poesia erótica, e hoje vai ter um sarau erótico ali na Augusta. Eu falei, eu quero ir, né? Bom, a Mandi, né? Você conhece a Mandi, fui lá no sarau da Mandi, né? Me senti... Um dia eu vou contar com detalhe essa história que vale a pena. Mas aí, o que acontece? A nossa queridíssima Tula Pilar, né? Eu fiquei amigo dela ali, né? A gente ficou muito amigo, assim, toda vez que a gente se encontrava, a gente ria da nossa experiência lá, ela foi lá declamar as poesias dela e tal, e ela vai antes do combinado, como diz o outro, né? Ela falece, né? E se você pudesse mandar uma mensagem para a Tula agora, o que você falaria para ela agora, hoje? Homem, a Tula Pilar me ensinou tanta coisa, tanta coisa. Nós sonhávamos naquela situação tão difícil que nós vivíamos vendendo nossos livros de mão em mão e etc. Nós falávamos, claro, que nós iríamos ficar milionárias juntas. E aí a gente sonhava que ela, principalmente, que ia ter uma mansão e que ela ia colocar todos os artistas lá, ia fazer grandes festas e tal. Ela foi cedo demais. Cedo demais. A Tula Pilar despertou em mim esse erotismo. Ela tinha uma coisa mais expansiva, eu tenho uma coisa mais contida. Mas eu diria para ela, mulher, eu vou fazer o que eu puder para passar o nosso recado de mulher negra, de mulher de periferia, e deixar esse legado de quantas essas mulheres são todas rainhas e deusas, como ela falava. Então, é isso que eu posso fazer, é tentar passar essas palavras dela em todos os lugares que eu for. Que legal. Mulheres são lindas e não sabem. E ela falava muito isso. Né? Que legal. Rainhas. Que legal. Cláudia, depois a gente vai colocar os seus vídeos, a gente vai colocar suas mensagens. Você quer deixar alguma coisa agora, algum contato? Como fazer para comprar os livros da Cláudia Canto? Para, de repente, solicitar que ela, né, faça uma biografia da sua vida, né? Como é que faz, Cláudia, para te encontrar? Que contato você pode passar para a gente agora? Marcos, o Thomas acabou de me lembrar que dentro desse contexto também das biografias, eu escrevi, fiz um exercício literário tamanho
tamanho, porque nós escrevemos uma biografia de uma inglesa não, de uma suíça, e ela narrava em alemão, o Thomas traduzia para o português, e eu fazia todo o trabalho literário, o Thomas traduzia de novo e mandava para ela em alemão. Então, isso aí, na história, eu ainda não vi. E também de uma Sérvia, com a mesma história. Ela andava em alemão, como traduzia, então foi um exercício muito grande. Cara, eu adoro... Para finalizar, se as pessoas tiverem interesse em conhecer meu trabalho, eu tenho um site, que é claudiacanto.com.br, www. Lá tem claudiacanto.com.br. claudiacanto.com.br. Tem a lojinha para venda dos meus livros. Claro. Tem informações de como a gente pode fazer a negociação para escrever as biografias. Perfeito. E normalmente, como eu falei, é através de áudios e visitas, etc. Perfeito. É isso. Cláudia, muito obrigado. Foi assim, foi uma conversa maravilhosa. Essa trincheira está sempre aberta para você, sempre que você for lançar seus livros, sempre se você quiser voltar aqui um dia para a gente falar da Tula Pilar, falar da obra dela, tá? E da relação de vocês, enfim, vai ser sempre muito bem-vinda aqui. Eu queria mandar um beijo para o Thomas, que eu não conheço, mas já admiro, né? Já sabia um pouco da história dele que você tinha contado, eu mando um beijão para ele, um beijão para sua mamãe, que de vez em quando você posta umas fotos dela, tá? E que você fique bem, que você se cuide, e muito obrigado mesmo, a gente está aqui super feliz com essa conversa, pela confiança que você teve na gente, tá? E muito obrigado mesmo, Cláudia. Eu que agradeço a oportunidade de coração, coloquei a minha alma nessa entrevista, eu espero que ela seja bem traduzida pelos internautas, pelos interlocutores. Perfeito. Eu agradeço a você muito, você sabe que eu te admiro muito, desde muito obrigado, a primeira vez que nós conversamos, porque eu enxerguei a tua alma, a tua essência. Muito obrigado, Cláudia. Você é uma das pessoas que eu tenho mais orgulho de ter conhecido na noite de São Paulo, naquela loucura toda, as almas vão se atraindo, as almas afins, tanto que nós estamos aqui hoje. Quero agradecer o seu filho, que está aí, quietinho, pela força, né? A semente não cai longe, né, das suas árvores. Gratidão, menino bonito, viu? Bonitão. E puxou a mãe, E também a todo mundo que queira conhecer meu trabalho, um beijo, gratidão, e falar que eu estou à disposição para palestras também. Maravilha. Cláudia, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Até a próxima, gratidão. Beijo. Tchau. Tchau. Valeu. Valeu. E aí, filho?